Boa noite, Nutri, seja bem-vinda a mais uma História de Rainhas. E hoje eu vou receber uma aluna muito especial, a Geisilene Priscila, uma Nutri que já tinha desistido da nutrição, já tinha dado baixa no seu CRN. E ela veio me contar que depois de atuar em vários nichos, agora ela é realizada na nutrição infantil e recebe, ela é uma rainha coroa de ouro, recebe mais de 6 mil por mês atendendo crianças. Então vamos convidá-la para entender o que é certo, o que que não deu, quais foram os percursos que ela teve que seguir para chegar nesse resultado. Para você, Nutri, ter esse resultado também, junto com a gente. Boa Oi, oi. noite. Seja bem-vinda, Pri. Você é muito especial sempre por aqui. Nada. Ela é da primeira turma do Método NutriKids, então foram as alunas que eu acabei acompanhando muito mais de perto. Sei mais detalhes da vida, né? Ficou gravidinha aí no meio do caminho, É, tantas coisas é, aconteceram. E hoje, como você está? Se apresente, fale de onde você é e conta um pouco da sua história pra gente. meu nome é Geisilene Priscila, mas eu prefiro que me chamem de Priscila, acho mais fácil, né? Eu comecei, na verdade, eu formei em 2015 e comecei a atuar na área, mas eu fazia trabalho voluntário. Depois eu acabei desistindo, entrando numa área que não tem nada a ver com a nutrição, que foi auxiliar administrativo, e trabalhei lá por 2 anos. Depois, em 2018, não, 2018, depois eu dei baixa, fiquei uns 2 anos ou 3 sem atuar na área. E 2020, a minha filha nasceu, né? Engravidei em 2019, ela nasceu em 2020. E eu comecei a pesquisar na internet sobre. Antes disso, né? Ideia, na verdade. Eu comecei a pesquisar sobre amamentação, porque quando a gente fica grávida, a gente começa a pesquisar sobre amamentação, eu devo um passo cada vez, né? Depois vem introdução alimentar, e eu tava com muito medo de como seria. E aí, eu conheci a Déia nesse meio período aí. Fiquei um pouco receosa de fazer o curso, né? Eu não estava trabalhando, paguei de 10 vezes, né, Déia? De chovendo privada, muito insegura. E assim, foi o melhor investimento. Eu acho que valeu cada centavo. Para quem tinha desativado o CRM, né? Eu reativei. Hoje, esse ano para mim foi um ano, eu falo que foi um ano de gratidão, porque me fez lembrar tanta coisa que eu vivi, como que foi minha trajetória, de como que eu cheguei até aqui, e eu vi o quanto que Deus me abençoou, e eu nunca, nunca, nunca imaginei assim na minha vida ganhar 6 mil reais, nem no sonho. Eu me via trabalhando CLT, hoje eu falo assim, não me chame para trabalhar de CLT, porque eu não vou. E eu faço consultoria também, né? Você não E acredita daí, que um dia você fosse faturar 6 mil reais? nunca, nunca, E como é hoje? nunca, era assim, fora de cogitação. E como é Eu tão desesperançosa, né, ideia? Você lembra de mim assim, tão insegura, tão desesperançosa, já tinha chorado várias vezes. E assim, hoje meu brilho voltou, né? Fala a verdade, assim. Meu sonho era viver da nutrição, mas assim, por eu morar numa cidade pequena, vamos falar assim, eu não acreditava que era possível a gente ganhar mais de 3 mil, porque o piso aqui é 2 mil e pouco. E aí eu faço, meu Deus, 2 mil reais, era um meu sonho ganhar 2 mil reais. Um pensamento pequeno, né?
E aí fui, as meninas, todo mundo, né, do grupo, uma ajuda a outra, e a gente tem muito apoio. E hoje eu vejo que eu tenho potencial para ir além, né? E na minha cidade, eu sou uma das únicas também que trabalha com o autismo. Uhum. Na verdade, quase ninguém trabalha. E aí eu me agarrei, né, nessa oportunidade que a vida Arrasou. me deu. E, Geise, vamos retornar lá no início da sua história, porque é muito fácil a gente olhar para o palco de alguém e não olhar os bastidores, né? Né? Então, hoje o seu palco é brilhoso, hoje o seu palco é de alegria, hoje você comemora os resultados que você tem com o seu trabalho íntegro e lindo de se ver, né? Ajudando várias crianças com dificuldade alimentar, que é o seu foco, né? Mas Hum? a Geise lá do que tinha tentado de tudo. Eu lembro que você falava assim que você se sentia desvalorizada na nutrição. Essa palavra, eu sempre que eu olho para você, eu lembro dessa palavra. Por que que você se sentia desvalorizada? Então, quando eu comecei a atuar, eu comecei a atender adultos. E aí eu comecei trabalhando numa academia, e aí eu fui vendo que não era aquilo, não era o que me fazia feliz. E eu ganhava muito pouquinho na época, às vezes eu nem cobrava os atendimentos, sabe? Para ver se seria reconhecida, né? E pelo contrário, né? Aí, assim, eu não, eu não me dava valor e ninguém me dava valor também, porque eu não me valorizava. E por mais que eu estudava sobre nutrição na esportiva, né, no esporte, eu não gostava do que eu fazia. Então, eu não me entregava. Eu acho que é isso, né? Entregava ali por inteiro. E aí, depois da maternidade, né? Travou. Tô te ouvindo, pode falar. Oi? Oi, É o meu ou é o seu, será? o meu tá normal. Se alguém estiver ouvindo, nos fala qual que tá travando pra gente tentar. Mas vamos lá, agora tá normal. E aí, depois da maternidade, né, eu falei assim, talvez seja uma oportunidade de seguir uma outra carreira, né, na nutrição, porque eu queria... Na faculdade, as meninas já falavam, né? Ah, você tem todo jeito de ser nutri de criança. Aí eu falava, ah, será que ela é do jeito? Mas também, se eu não tivesse feito o curso, eu não saberia como atuar na área de nutrição infantil, porque quando eu comecei o curso, eu falei, meu Deus, que tanto de coisa. Eu acho que eu não consegui aprender nada. E aí, dali eu peguei o nicho de seletividade alimentar e autismo. Pode falar. Tá normal agora. Ah, tá. E aí eu peguei esse nicho, né, de seletividade alimentar e autismo e depois fui fazendo outros cursos, mas assim, eu falo que o seu curso foi assim, o pontapé inicial para eu conseguir sair daquele medo, daquela insegurança, de não me dar o valor devido. Hoje eu sou muito feliz no que eu faço, e inclusive eu tô feliz também, que é uma delícia, né? E quando você falou ali, ah, eu não me valorizava, eu não cobrava, fazia atendimento gratuito. Isso acontece com muitas nutris, né? É um medo nosso interno de achar que o nosso trabalho não merece esse dinheiro em troca. E aí você ingressa Sim. no método
que sentiu essa segurança a mais e foi evoluindo, né? Depois com outros cursos. Mas qual é a diferença da Pri antes e depois do método? Da Pri, da pessoa Pri. Ai, muito segura de mim, muito feliz, muito valorizada. Eu acho que tudo mudou na minha vida. Eu falo assim, até minha autoestima mudou, porque eu era tão para baixo, assim, às vezes eu chegava num lugar que eu pensava assim, ai, não mereço estar aqui, só tem, né? Sabe aquela pessoa que se sente desvalorizada? Aí hoje eu falo, meu Deus, como que pode, né? As coisas assim mudarem tanto de um ano para o outro assim, porque quando eu ganhei a Cecília, eu dei a pandemia, aí eu falei, meu Deus, agora acabou. Eu não vou conseguir trabalhar mais, eu não vou conseguir mais, eu acho que agora eu vou ser só mãe, não vou mais exercer minha profissão. E aquele sentimento de, não sei se é bem a amamentação também, né? Que a gente se sente tão assim, com medo de tudo, né? E tinha ainda o Covid no meio, e foi justamente na pandemia que eu me descobri, Hum, e eu falei, nossa, eu posso ir além, e foi muito bom o curso. E o que que a Pri de hoje, que já fatura 6 mil ou mais, atendendo crianças, feliz, toda sorridente como você está hoje. O que que você diz da Pri do passado? Se você pudesse falar hoje com a Pri do passado, a Pri de um ano atrás, de 2 anos atrás, o que que você falaria? Qual seria o seu maior ou os maiores conselhos que você daria para ela? Não desistir. Não desistir, lutar até o fim. Porque uma hora dá certo, né? Igual eu falo, às vezes a gente passa por situações que depois lá na frente ela serve para a gente olhar para o passado e pensar, se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui hoje, né? Então eu falaria, não desiste, porque quando eu abri mão do meu CRM, eu desisti, né? Mas assim, eu falo que tudo tem um tempo também. Talvez eu precisava daquilo ali para eu descobrir uma outra pessoa, né? Então, quando eu desisti da nutrição e voltei, aí eu voltei com mais garra. Eu falei, agora eu não vou desistir. E assim, por mais que eu caí, eu levantava, mas eu falava, não vou desistir, não vou desistir. E me agarrei e fui pra frente. Eu lembro dos teus primeiros posts, quando você entrou no método. Você te colocava fotinha, né? Eu me lembro, Oi? André. Colocava fotos, você barrigudinha. Não tinha assim, né? É, aham. Ou muito a tua maternidade com a sua volta para a nutrição, né? Focando na nutrição infantil. E muitas nutris acabam largando de mão a nutrição, largando de mão, porque é um trabalho de autônomo, né? Que depende de dedicação, de divulgação, de captação de pacientes, de busca por parceiros, de busca por lugar onde atender, né? De fidelizar esses pacientes. E aí, com um filho pequeno, o que você tem É, para essas nutris que também têm filhos pequenos e que acabam colocando o filho como um empecilho, sendo que deveria ser a maior motivação para continuar. uhum. Eu lembro que nos desafios de procurar parceiros, eu sempre tive muita insegurança de procurar parceiros, como pediatras, né? Às vezes eles não dão muita importância para a gente. Inclusive, assim, eu vejo que a maioria dos encaminhamentos não tem nutricionista. Tem TO, tem fono, psicólogo. E a Nutri, eu falo assim, gente, a Nutri é a mais importante, não desvalorizando, né, as outras profissões, até porque eu, assim, eu trabalho com as meninas na clínica e elas são maravilhosas. Eu indico o paciente para elas, elas me indicam e assim,
é uma parceria bacana que a gente faz com todas elas, mas eu sempre falo, uma criança autista, se ela tem uma dor de barriga e vamos falar aí, né? As bactérias estão lá todas desreguladas. Como que essa criança vai evoluir na terapia? Não tem como, né, ideia? Então, assim, eu falo, gente, a Nutri também faz parte, é importante. E, e hoje eu tenho parceria com o neuropediatra e com o pediatra, e assim, e eu fico tão feliz, elas me recomendam, quando a gente se encontra, elas sempre elogiam, falam bem de mim, falam que era doido para me conhecer, mesmo eu assim, não sou muito de ficar postando muita coisa na internet, eu acho que isso é um ponto fraco meu, que eu ainda tenho que dar um jeito, né? Mas assim, eu fico muito feliz de receber esse feedback delas, né? Porque é uma coisa que eu tinha muita insegurança. E que não tem nada a ver também, né? Depois a gente pensa, nossa, que bobeira. Nada a ver isso. As redes sociais, elas funcionam para quem está no início, para quem vai começar do zero, não conhece ninguém, não tem parceiro nenhum. É a melhor estratégia. Mas a partir do momento que você já está aí caminhando, como é o seu caso, você já tem vários parceiros te indicando, teus pacientes com certeza estão te indicando para muitas famílias ter um bom trabalho. Chega um momento, né, que você pode relatar com as redes sociais, mas que a gente não precisa ter tanta pressão em cima, porque os pacientes já vêm de todos os lados, de todas as formas, não dependendo só disso, que provavelmente está sendo o seu caso, né? Então, tô tirando um pezinho daí das suas costas, porque a cobrança, ela é presente a todo momento, né? Mas assim, Muito. sim, mas lá no início, quando você estava lá no início da nutrição infantil, né, quando você entrou no método, provavelmente as redes sociais te ajudaram de alguma forma. E muito, porque na verdade eu conheci a pediatra, que hoje eu trabalho na clínica dela, e a Neuro que também trabalha lá. Eu conheci justamente, ela começou a me seguir nas redes sociais, e eu mandei uma mensagem para ela falando sobre parceria, que um dia eu poderia ir na clínica dela para a gente estar conversando. E daí ela começou a me indicar paciente, mesmo não me vendo pessoalmente. Aí eu achei bacana. E aí, quando ela foi abrir o consultório dela, ela me chamou para fazer essa parceria com ela e eu aceitei. E assim, eu fiquei assim, nossa, uau, né? Aí eu fui conhecer ela ainda no dia da inauguração. Então, Foi muito. importante a gente estar aqui também, né? Nem todo mundo é para ficar fazendo dancinha, nem todo mundo gosta de postar todos os dias, gosta de aparecer, mas é importante. Olha só a super parceria que você formou por causa das redes sociais, né? Uhum. E aí, eu estava perguntando ali em relação a como você conseguiu associar. Você está me ouvindo? Você deu uma travadinha. Tô ouvindo. Como que você conseguiu associar maternidade, bebê pequeno, com nutrição infantil, com agenda, com paciente, tudo? Então, a minha sogra, e a minha irmã me ajudou muito nesse início, né? Eu não pegava, comecei um dia na semana e aí elas ficavam com a cestícia para mim. E aí depois eu fui aumentando gradativamente. E hoje, assim, eu já trabalho todos os dias. E eu cheguei num nível que eu já rejeito o trabalho. Eu falo, não dá, não posso ir mais não, assim, não tem mais agenda. Coisa que eu jamais imaginei que aconteceria, né? E justamente assim, a Cecília vai fazer 3 anos ela sente muita falta da presença, né? Então, eu não gosto assim, de trabalhar muito para eu não ter que ficar longe dela muito tempo, né? Porque eu penso assim, a vida também não é só trabalho. A gente tem que ter tempo para família, tempo de qualidade assim, é isso eu priorizo muito, que eu acho que é super importante e o que eu quero passar para ela, qual é o tipo de relação, né, que eu quero ter com ela? Eu quero ter uma relação a melhor possível com a minha filha, porque foi por ela que deu tudo certo.
falo assim, né? Foi por ela que deu tudo certo. Ela que era motivação, né? É, e que eu achei que depois que eu tivesse filho, aí que acabou. Que eu Uhum. vinha buscando, né? A nutrição, como que eu vou. Eu tenho que trabalhar na área. E assim, me cobrava muito e no final eu não conseguia sair do lugar. É. Hoje eu tava conversando com uma Nutri no privado e ela já tá ao mesmo tempo que você no método, né? 2 anos. E aí eu tento entender assim, poxa, 2 anos dentro do método, várias alunas conseguiram chegar nessa meta para mais. O que que tá acontecendo que ela não chegou? E aí, Uhum, conforme eu vou conversando, eu vou vendo que as barreiras foram elas mesmas que colocaram. Ah, porque aqui na sim. verdade não deu. Os pacientes não fidelizaram. Ah, é porque na clínica onde eu tô deu um rolo e aí eu perdi paciente. E vem várias desculpas, né? E aí eu fico perguntando, se você no início, tá me ouvindo? Pô, tô escutando. Então, quando você entrou no método há 2 anos, quais foram as barreiras que você acabou colocando que hoje você vê, hoje que você tem resultados bons, que você vê que eram barreiras que você colocou e que talvez você poderia ter tido resultados muito antes, por conta dessas barreiras que você mesmo acreditava que elas existiam? A insegurança de ir atrás, por exemplo. Eu tinha muita, assim, muita insegurança de chegar numa clínica e me apresentar. Uma coisa boba. Chegar e falar, ah, eu sou nutricionista infantil, trabalho com criança e tal. Eu tinha uma insegurança de chegar e falar isso. É uma coisa assim que eu falo, meu Deus, se eu tivesse, tipo, se eu tivesse feito antes, né? Talvez eu já teria já alavancado. Mas eu acredito que tu tem a hora certa e eu talvez não estaria preparada para aquele momento ali, mas deu certo. Tem alguém te dando um abraço. É Laurinha tá paciente? Não, Não? não passou, toda a minha igreja. Ah, tá. Então, a insegurança foi o que mais te travou para você chegar no faturamento dos R$ 6.000. E o É, que fez essa insegurança acabar ou diminuir? eu fui fazendo amizades, assim, aí eu comecei numa clínica e dela eu comecei a fazer amizades lá dentro e fui vendo que aquilo era bobeira que eu pensava, e daí conheci outras pessoas que começaram a me chamar para trabalhar em outras clínicas. Inclusive, eu até indiquei a Maiara do curso, ela entrou também na mesma turma da gente, eu indiquei ela em duas clínicas, eles me chamaram e aí eu não tenho uma agenda. Aí eu falei, você quer, mãe, ficar lá? Aí ela aceitou, ela tá lá nas duas clínicas atendendo e ela tá indo pro autismo também. Acabou que ela Que tá legal. indo para esse mundo do autismo, né? E, e aí a insegurança que eu tinha que hoje eu vejo que eu acho que a maioria das meninas que entram no método é insegurança. É a insegurança de chegar lá e se apresentar. Porque depois a gente vê que aquilo é uma bobeira da gente, né? E como que o método NutriKids te ajudou a diminuir essa insegurança? Você consegue explicar o que que foi? Foram as aulas? Foi o suporte? Foi a união da tua turma? O que que foi? Foram as aulas, o suporte, né? Por exemplo, qualquer dúvida que a gente tem, a gente pergunta, a dúvida é sancionada. Você não esquece que tem aquela dúvida. As aulas são muito dinâmicas, assim, muitas ideias que a gente que tem no curso, a gente pega, leva para a clínica e vê que dá certo. Algumas a gente se adapta, né? Por exemplo, tem coisa que não dá muito certo com um tipo de paciente, mas dá muito certo com o outro. E aí a gente vai se adaptando e o curso, assim, completaço, né? Vale. O que mais cansa é receber esse passo a passo
passo para você dar esse pontapé nos atendimentos. E depois você... Inclusive, eu estou atendendo bebês nessa clínica da pediatra, e eu fiz aqueles slides. Na verdade, eu só dei uma adaptada, né, nos slides que o curso dá. E as mães saem de lá, assim, apaixonadas, porque é uma aula que a gente dá, né, para a mãe de introdução alimentar. E a mãe sai de lá, assim, zero dúvidas, elogiando, e que eu acho que é mais importante, né, que a gente pensa assim, estou fazendo meu trabalho bem feito, né? Todo suporte, né, material, principalmente, que a gente tem muita insegurança, então o material que a gente recebe do curso que dá todo o apoio para a gente. Uhum. E eu queria saber, Geise, o que que... Por exemplo, quando você foi começar a atender, você não tinha o consultório ideal, certo? Não, Como foram as carregamos bem. primeiros atendimentos? Porque muita Nutri deixa de ingressar, e por mais que eu fale direto isso aqui, falo nas lives, faço nos posts, falo nos stories, nos eventos, que não precisa ter consultório ideal para começar a atender crianças. Muitas Nutris falam no direct, no WhatsApp: ah, eu não vou começar ainda porque eu ainda vou montar meu consultório, porque eu ainda vou abrir a parceria com sei lá quem para a gente montar o consultório para conseguir atender as crianças. Como foram seus atendimentos, seus primeiros atendimentos e os feedbacks, mesmo você não tendo um consultório ideal? Eu comecei a atender a domicílio, e aí eu tenho moto e tenho carro, né? Mas eu andava mais de moto. Eu pegava os brinquedos, colocava no baú. Eu comprei aquele forrinho que você mostra no consultório, de sentar no chão. Levei, e assim, eu ia atender nas casas. E mesmo ainda atendendo nas casas, com a mãe perto, a mãe fica super encantada com a consulta, com o carinho que a gente tem, né, com a criança ali, aquela paciência, a gente ensina a mãe como que faz, é assim. E assim, eu tenho as mães, né, os meus primeiros pacientinhos, elas até hoje, assim, às vezes me mandam mensagem: nossa, eu só tenho que te agradecer, meu filho não comia nada, hoje já come praticamente de tudo. E aí depois eu consegui a parceria na clínica e levo os brinquedos. E aí tem armário na clínica, né? Aí os brinquedos às vezes ficam lá no armário, a gente pega brinquedos de outros parceiros nossos e material, imprime. E a gente vai criando as ideias e vai fazendo, igual oficina culinária. Eu já fiz, eu e Mayara fizemos duas, na clínica eu já fiz acho que três ou quatro, não sei. E aí, em janeiro, eu tô com uma intenção também de fazer mais uma oficina. E assim, não é só o consultório. Tem a oficina, igual aqui na minha cidade, tem um lugar de festa que vende embalagem, eles alugam. Ou aluga por período, ou aluga por porcentagem. E aí a gente alugou uma vez por período, depois a gente alugou por porcentagem, e assim, a oficina bombou, foi maravilhoso. E não tem que ter medo, né? Tem que ir, só vai. Então, quando você está segura, né? Você é uma nutricionista infantil segura, você sabe atender. Você precisa muitas vezes de um papel, uma tinta e uma maçã do lado. E o seu atendimento vai ser maravilhoso. Agora, quando a gente não sabe um passo a passo, né? A gente nunca viu alguém atendendo. E é fato, né? A faculdade nos dá a base, mas muitas das vezes Uhum. a gente sai da faculdade e não sabe nem como vai dar oi para uma criança, como é que vai dar um feedback para os pais, que material que tem que entregar, quando é que vai pesar, quando é que vai entregar plano alimentar ou não vai, quando vai suplementar, não vai. Então, receber esse passo a passo deixa a Nutri segura. A Nutri Sim, segura atende em qualquer lugar.
seja a domicílio, seja na clínica, seja no parque, e atende em qualquer lugar. E aí o que a Geise, a Pri, né, tá, é que eu me acostumei a te chamar de Geise. Falando aqui, e é algo que eu falo muito no método NutriKids, é empreender além do consultório. O que é que você já fez além do consultório? Foram as oficinas? Você chegou a fazer alguma outra coisa além das oficinas culinárias? Não, fiz oficina, só oficina mesmo. A oficina. Então, você focou no consultório e agora está juntando as oficinas com o consultório. É isso. Sim, e consultoria, né? Eu faço consultoria em empresas, né? Uhum. Tá travando. Tá me ouvindo? Tô, Então, tô nas bem. primeiras aulas do método NutriKids, lá no módulo Haja como uma Nutri Infantil de Sucesso, que agora ele tá bem diferente de quando você entrou. Não sei se você andou vendo, mas tá um curso totalmente. E tá E, cheio de aula. e aí eu falo na aula, numa das primeiras aulas se você vai começar na nutrição infantil, ingressa no consultório, porque a maioria quer consultório, é fato, né? São poucas que querem só escola, só oficinas, todo mundo quer consultório. Entra no método NutriKids por conta do consultório. Ingressa no Uhum, consultório e enquanto o consultório ele vai solidificando, enquanto, né, o seu nome vai rodando na praça, enquanto você vai formando parcerias, seu Instagram vai recebendo cada vez mais pessoas, tenha algo junto para trazer dinheiro para você e, por consequência, te ajudar no consultório. Então, não sei se uhum. você chegou a sentir isso, Geise, mas as que participaram da tua oficina culinária eram seus pacientes ou passaram a ser seus pacientes? Sim, algumas passaram a ser pacientes, outros não. E sobre as escolas, eu até tentei parceria, mas eu vi que não deu certo. Pelo menos para mim não deu certo. Mas eu acho assim, cada um se encontra, sabe, ideia? Ah, Cada um se encontra, assim, consultório, na verdade, consultório nunca foi meu foco principal, né? Nunca tive foco de ser nutri de consultório, não. Acho que foi surgindo e aí quando eu vi já estava lá. Então, assim, eu comecei com a intenção assim, vou fazer só oficinas, vou me dedicar aqui, vou tentar parceria com a escola, mas aí com a escola comigo não funcionou, não deu certo. E atrás, aí vi que não deu certo. E aí eu falei, vou focar só na oficina, porque eu vi que estava dando um resultado bom, né? Porque financeiramente dá um resultado bom também. E aí foi surgindo a história, eu fui, falei, ah, vou pegar, fui pegando, e aí, eu, aí eu fiquei só no consultório e na oficina. quando as pessoas falam, tentei, não deu certo, a gente tem que avaliar duas coisas. Se você tentou e não deu certo, será que você está usando uma metodologia já validada que vai dar certo? Uhum. Você usou, não deu certo, provavelmente não é para ser. E eu É acredito, isso. tem uma outra aluna que ela entrou no método e ela queria escolas, e ela mandou lá o material que eu ensino para várias escolas e até hoje nenhuma. Mandei. Mandei. E hoje ela tá feliz da vida no consultório e nas oficinas também. E hoje ela nem quer escolas. Eu Mas, também eu falo isso. mas eu acho importante falar que não é também desistir na primeira de, então não é para ser. Não, porque Isso. muitas nutris hoje que estão em escolas, alunas lá do método, tentaram uma vez, não conseguiram, tentaram uma nova vez, entraram em contato com aquela escola que tinha rejeitado, tinha respondido, e deu certo. Então, Uhum. é tentar até você entender, não. Então não é pra ser, mas não é desistir na É, primeira vez, né? é Enquanto verdade. não tá dando certo a escola, você vai tentando outras coisas, não vai ficar parado se não dá certo. E que eu acho assim, do método que tem coisas que eu jamais imaginaria que eu poderia fazer, sabe? Tipo oficina culinária,
correr atrás das escolas. Eu nunca me imaginei, nossa, podia correr, né, atrás de escola, tentar ser nutri de escola. E assim, cardápio, né, Dé? Inclusive eu faço cardápio de uma merendeira, Hum. eu falei, né? O cardápio das crianças da escola, que ela faz a merenda, que ela leva o lanche, né? Aí ela quer que as crianças tenham uma alimentação mais saudável. Eu dou muita dica para ela do cardápio e ela me paga. E assim, me paga, eu vou falar assim, não vou fazer nada. Não vou fazer nada, né? Mas eu falo assim, o dinheiro mais. Você tem todo um estudo. É isso que é a questão de quando a gente é autônoma e a gente tem uma formação. Quando a gente recebe um dinheiro fácil, por exemplo, fiz um cardápio e recebi. Fiquei ali 2 horinhas fazendo, 1 horinha e recebi sei lá quantos reais. Não são só aquelas 2 horinhas que você. Uhum, É todo o estudo que você tem até então. Todos os sim, cursos que você investiu. Todo o tempo dedicado na prática para saber o que que dá certo e o que que não dá certo com as crianças. uhum, Opa, tô vendo. tudo que já teve de prática do consultório, com outras crianças, né, com as oficinas. Olha, essa receita aqui vai dar certo, coloca ali no cardápio. Tudo isso te deu muito trabalho para você ter tudo isso armazenado na sua cabeça e fazer um cardápio em 1 hora que ela vai aplicar e vai dar certo. Então, Sim. batalhou para isso, não é um dinheiro fácil, foi um dinheiro batalhado, mas que agora você que tem um nome na praça, você que tem aí autoridade, a pessoa te viu como uma autoridade, né? Se ela te contratou, ela entendeu que você é uma referência no assunto, por isso ela te contratou. E aí, por Uhum. autoridade, você pode cobrar por esse serviço. Sim, N possibilidades, né, ideia? Coisa que eu acho que eu tava sem, vamos falar assim, cega, que eu não enxergava. Eu acho que quando a gente tá numa situação bem complicada, né, tanta coisa que acontece na vida da gente, às vezes a gente não consegue enxergar além. Então, às vezes, o curso ele abre muito a visão. Assim, você pode ir além, você pode ser o que você quiser ser, quem você quer ser. Você pode ser, né? E assim, e aí eu falo, meu Deus, como eu mudei, como eu melhorei, assim, em todos os aspectos, né? E trabalhando, eu acho que trabalhando com autismo, jamais me imaginaria, assim, trabalhar com autismo. E assim, hoje eu sou apaixonada com autismo. As crianças, assim, meu Deus, é maravilhoso. Entendo que a minha missão com as Nutris é realmente a palavra que você falou ali no início, é dar o pontapé. Você precisou desse Uhum, pontapé para ingressar no infantil, conhecer todas as áreas, porque lá no método NutriKids eu apresento amamentação, introdução alimentar, atendimento de uhum, obesidade, atendimento de criança seletiva, autismo, nutrição escolar, grupos e uhum. cursos online, né? Que teve uma pessoa que falou ali, faz desafios, eu ensino isso lá dentro do método. Então tem É, Mas o que eu gosto muito é de ver essa Nutri que entrou no método NutriKids, 1 ano depois, como é que ela tá. E cada Nutri segue a sua missão e é lindo. Tem aquela Nutri, uhum. nossa, você só nutre de bebês. Mas o interessante é que ela teve experiência com vários públicos dentro da nutrição infantil para tomar essa decisão. Que foi o teu caso Sim, também, né? e, na verdade a gente começa meio que assim, né? O que que eu vou atender, né? Começa a atender todos os nichos e aí depois você vai falando assim, não, não é esse, não é esse, não é esse, eu quero esse. E aí você já começa a afinar, afinilar, né? Ficar só naquele ali, e eu acho também que assim, que quanto mais você fica só num lugar, você vai ficar
especialista naquele assunto ali. Porque eu acho que é quase que impossível a gente não dar conta de atender todos os públicos. Não, você não consegue estudar todos os públicos, porque são várias, vários tipos de situação, né, que a gente passa sobre bebês. Aí vem alergias, né, intolerâncias, e aí você tem que estudar, porque não adianta só ficar passando por cima, né? Pegou o caso, começa a estudar, e aí você vai vendo se é aquilo ali que realmente você gosta e se especializa, né? Mas olha só como é engraçado. Tem gente que não acredita que nutrição dá dinheiro. Aí você vai lá e Uhum, especializa em nutrição infantil. Aí muito menos, né? Ah, mas vai resumir só para crianças, só para bebês, não vai dar dinheiro. Aí você vai lá e se especializa só em crianças com do espectro do autismo, né? uhum, E aí, nossa, mas dá dinheiro. Tem muita criança precisando, cada uma no seu lugar. Você pode se especializar, igual a Geise falou, você pode se especializar em alergia alimentar e atender só crianças com alergia alimentar. Você pode atender só crianças do espectro do autismo. Você pode atender só crianças com seletividade alimentar, mesmo tendo autismo ou não. Você pode atender uhum, só bebês de 6 a 2 anos. Eu tenho uma aluna que está focando muito nas consultorias de amamentação e estão ganhando uhum. dinheiro. Mas por quê, Pri? E você falou isso lá no início, mas eu quero que você reforce. Por que você acha que você ganha dinheiro com o seu trabalho? O fator fundamental. Porque eu comecei a acreditar no meu potencial, né? Que antes eu não acreditava, achava que eu não era capaz de nada. E então eu comecei a acreditar que Sim. eu podia, sim, sempre falava, eu quero ser alguém, eu estudei, eu quero ser alguém, eu quero, para que eu vim nesse mundo? Eu quero ter um porquê, porquê? E de tantas coisas, não só da minha fase de adulta, mas do que eu já passei na infância, assim. Então eu pensava, eu, 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 eu tenho que ser alguém, eu tenho que ser alguém. E assim, estudei, custei terminar meu estudo, foi muito difícil. E eu pensei, não, eu não posso desistir. Eu tenho que ser. Para que eu nasci, né? Para que eu vim nesse mundo? E atender adulto, eu não senti que eu estava fazendo, que eu nasci para ser nutriinfantil. Eu nasci para ser nutriinfantil. E aí, me descobri, né, depois da minha maternidade, que é o que eu achei que ia me afundar, vamos falar assim. Pensei, depois de ser mãe, acabou, porque se até agora não deu certo, da agora para frente acabou, não vou mais conseguir mais. Então, assim, a maternidade me deu garra e, e o curso vamos falar assim, que ele me lapidou. Ele me mostrou que quem eu sou, quem eu posso ser. Assim, mesmo tendo aquele, igual tem vários e várias coisas lá dentro do curso que você pensa assim, meu Deus, eu tô perdida. Que eu vou começar aqui por aqui. O importante é começar, não desistir e ver o que você mais gosta de fazer, porque você vai se identificar em uma área. Isso é fato. Você vai se identificar em alguma área. E aí você se agarra naquilo ali e vai pra frente. E hoje, de você acreditar em você, você trabalha com aquilo que você ama. E quando você Sim. encontra o trabalho que você ama, não tem como não ganhar dinheiro. Você tem o caminho certo, você segue aquilo que alguém já fez que dá certo e junta com o que Uhum, você tem por aquilo. Não tem como não dar certo. Então, você falou lá no início, eu estudava nutrição esportiva, mas não gostava.
E aí dei baixa no meu CRN. Tava linkado muito com você não estar feliz nem com o estudo da área, né? Sim. Então, outros hoje estão infelizes na nutrição no geral, porque estão ignorando a paixão delas pela nutrição infantil, com medo de não ganhar dinheiro nessa área, com medo de abandonar o CLT, com medo de recomeçar do zero, com medo de abandonar, inclusive, público adulto, já tem ali nome, atendendo adultos. Mas desde sempre, desde o início, desde a faculdade, que foi o que você falou, você já sabia que era criança. Então, a partir do momento que você trabalha com o que você ama e você tem um método em mãos, não tem como não dar certo. Concorda? Sim, sim, o que eu mais vejo, assim, hoje, né? Hoje que eu saí já desse lugarzinho que eu tava, né? Assim, o que eu mais vejo são nutris que têm um potencial enorme, gigantesco, e elas se sentem igual eu estava no início, que não vê potencial, eu não tenho potencial, não sei o quê. Eu falo, meu Deus, eu tava assim desse jeito. E aí, quando eu começo a conversar com elas, e aí eu conto um pouquinho da minha história, eu falo o que aconteceu, mas você teve muita coragem. Eu falei, não, não é que eu tive coragem, assim, eu já estava cansada. Assim, chega uma hora que você fica cansado de ser o pobre coitado. Assim, eu sou pobre coitada, né? Assim, você fala assim, não, chega, que isso? Eu não quero ser pobre coitado o resto da vida, não. Eu tenho que dar um jeito. E aí, na hora que você é, joga essa carcaça fora e fala, chega, agora pra mim já deu, e sacode a poeira e vai, dá certo. As coisas começam a andar, né? Uhum. Pri, esse despertar é no tempo de cada um. E eu acordo todos os dias com essa pergunta. Como é que eu vou fazer cada Nutri que está ali dentro do método NutriKids ter esse despertar? E não tem como ter esse controle. É interno. Aqui É. você deva ter vivido várias coisas e elas foram se encaixando como um quebra-cabeça até que você acordou num dia e entendeu, ó, eu não sou mais isso, Uhum. né? Essa carcaça e agora eu vou seguir um novo caminho. Mas se eu tivesse falado para você, quando você entrou no método, Geise, tira essa carcaça, você não é pobre coitada, vamos lá, faz a coisa acontecer, ajuda. Ajuda sim, É, né? Vai partir desse despertar. Mas quem vai ter mas a esse pessoa despertar tem é que você. querer. Porque assim, igual eu via, as meninas do método da primeira turma, elas sempre estavam lá na frente. Aí eu sempre te falava, ai, daí eu tô tão desanimada, não sei o quê. Aí você me falava assim, calma, você tem um bebê, se dedica. E isso me ajudou muito, mesmo assim, talvez você achando que isso não ia fazer diferença, mas isso me ajudou muito, porque assim, era uma hora que eu estava amamentando, estava assim, os hormônios todos, né, todos desregulados, e aquela sensação de impotência, tipo assim, meu Deus, as meninas tá tudo lá na frente e eu tô aqui atrás ainda, tá todo mundo lá, e eu aqui, o que que eu vou fazer? E aí, às vezes, você falava, não, calma, relaxa, curta seu bebê, tá um bebê ainda, você tem muito tempo pela frente. E aí eu comecei a falar, não, eu vou curtir agora, eu tenho muito tempo pela frente, aí pegava aquelas palavras e tentava, assim, ficar calma. E é isso que eu falo, assim, eu acho que tudo tem a hora certa, né? E, assim, uma palavra ou outra que você fala com a pessoa, isso faz uma diferença gigante, porque por mais que as meninas estavam lá na frente e eu me sentindo que eu estava lá atrás, na verdade eu não estava lá atrás.
eu tava assim, me recompondo, né? Porque que adianta eu sair toda desnorteada assim também, sem rumo, sem saber o que eu vou fazer? Então, assim, me deu mais tempo para eu estudar, me deu mais tempo para pensar melhor nas coisas, qual lugarzinho que era o meu, e aí fui pesquisando, pesquisando, e aí hoje, graças a Deus, deu tudo certo, mas assim, nesse tempo eu pensava que eu estava atrás, mas na verdade eu não estava, né? Não estava atrás. Estava exatamente no seu tempo. E é Uhum. a gente reforçar isso, porque a comparação ela é cada vez mais presente, principalmente por conta das redes sociais, né? Então, a Uhum. gente precisa se comparar com a gente. Quando você estava lá com a sua bebê bem pequenininha, com dias, com meses, qual seria o pensamento certo? Nossa, naquela semana eu consegui assistir uma aula. Nossa, eu aprendi uma coisa que eu não sabia. Mesmo com o bebê de colo, eu consegui assistir uma aula nessa semana, nesses 7 dias. Mesmo eu sem sono, mesmo, né, sem conseguir dormir, mesmo cansada, mesmo com ela ali solicitando o peito o tempo todo. Eu consegui Eu assistir. lembro que eu estava amamentando, eu colocava o fone, aí ela no meu peito, e eu sentada no meu sofazinho de madrugada e assistindo às aulas, assim, assisti várias aulas, assim, várias horas, porque a amamentação, né, a gente fica ali, mas é por conta mesmo. Então, assim, eu aproveitava a hora que ela estava amamentando, já pegava o fone, já colocava na aula, e aí eu ia assistir. E assim, hoje eu vejo que eu não tenho tanto mais tempo para ficar assistindo horas e horas de aulas, né? Eu tenho que assistir picadinho, picadinho. E naquela época, não, eu assistia assim, várias. Aí eu comecei, vou ir assistindo as aulas que vai dar certo. Exatamente. E esse mesmo conselho, nossa, temos 6 minutos de live. Esse mesmo conselho serve para quem é recém-formada, para quem está com tempo em casa. Aproveita esse momento, estuda, assiste as aulas, não fica ansiosa pensando que nada está dando certo e se comparando ali no Instagram com quem está tendo 1.000 atendimentos no dia. Sua hora vai chegar. Aproveita para estudar agora, porque depois você não vai ter tempo para estudar. Você vai estar com a tua agenda cheia, como a Pri tá agora. E que bom que quando ela estava lá com o tempo, enquanto ela estava amamentando a filha dela, ela aproveitou para estudar. Porque hoje ela tá com a agenda cheia porque ela estudou, né? Senão não Né? estaria. Eu fiz muito isso na minha carreira. Eu pensava, não tô com paciente. Olha, eu já tinha um pensamento grande. Não tô com paciente, mas um dia minha agenda vai estar cheia. Então eu tenho que estudar agora. Depois eu não vou ter tempo. É, Então, quem tá aí para baixo, por favor, tira essa carcaça de pobre coitada. Adorei essa analogia que a Pri usou aqui. Aproveita para estudar. E uma coisa que eu vou te dizer, não fica só na teoria. Estudar teoria traz obesidade mental, que não vai fazer você sair do lugar. Estuda a teoria sim, é importante. Tanto é que dentro do método NutriKids, todos os módulos têm teoria antes da prática. Porque senão a prática não faz sentido. Mas estuda a prática. Entra no método NutriKids na próxima turma. E se você tá com tempo, aproveita para entender como são os atendimentos. Já vai montando seus materiais, já vai fazendo troca com outras nutris que estão atendendo mais que você. eu E é... montei todos, Leia. Hã? Eu montei todos, assim, eu fiz várias pastas no meu computador. E quando eu fui para atender crianças, né, bebês, já estava tudo pronto, eu não fiz mais nada, não tive que fazer nada, estava tudo lá. Por quê? Eu tive esse tempo, corri, fui fazer, deixei tudo organizado no computador, sei aonde que tá tudo, assim. Às vezes a gente acha que está perdendo tempo, na verdade está ganhando tempo, né? Perfeito, é isso aí. Aproveitar o que a gente tem no momento, o que está nas nossas mãos, ao nosso alcance. Muito, muito bom Sim. falar com a Pri. A Celina entrou no método estudante, ela está muito empolgada. Ela participa de tudo.
Maravilhosa, que paz. Obrigada, Carol, pelo seu carinho. Vocês são vencedoras, glória a Deus. Somos sim. Assumo, sou vencedora, a Pri é vencedora e é isso aí, somos vencedoras. Aceitamos o elogio, né, Pri? Sim. Do método. Vai abrir a próxima turma em janeiro, tá? Então, aproveita. Inclusive, as inscrições para o próximo workshop estão abertas. O link tá na bio. Pri, pra a gente fechar, que vai cair quando der 1 hora. Se você recomenda o método NutriKids, por que você recomenda? E quem é você antes e depois do método? Eu recomendo porque, assim, me fez ser outra pessoa, né? De um CRM que eu dei baixa, hoje eu sou uma pessoa, assim, que eu consegui ver o meu potencial dentro do curso. A gente tem muito apoio, muito material, várias aulas, N aulas, assim, incontáveis. Eu acho que tem mais de 200 aulas, né, ideia? Mais de 200 aulas, assim, todos os nichos possíveis dentro da nutrição materno-infantil, com certeza você vai se identificar com uma ali dentro. Você não vai sair dali vazio. Eu falo que, assim, riquíssimos materiais, assim, o apoio das meninas, né? As meninas, elas sempre estão ali dispostas a ajudar. E a Priscila de antes e a Priscila de agora fala que para você não desistir do seu sonho, correr atrás, que 1 hora dá certo. Pode demorar, mas dá certo. É persistir que dá certo, né, ideia? Arrasou. E fica tranquila que até início ali de janeiro você recebe o seu troféu de Rainha 6K por você ter chegado nesse faturamento de 6 mil, mas não só por isso, por tudo que você batalhou, por todas as crenças que você quebrou, por todos os dias que você acordou mesmo sem esperança, criando esperança dentro de você, para hoje estar como você tá. É por isso que eu te premio e premio todas as nutras que chegam nesse faturamento de no mínimo 6 mil reais, porque 6 mil para cima. E claro, com todas as famílias sendo transformadas pelo seu trabalho, porque eu não tenho dúvidas de quantas crianças estão sendo abençoadas pelo seu conhecimento, pelo seu trabalho, pelo seu amor com tudo que você faz ali numa salinha de consultório. Então, Verdade. te desejo toda a felicidade do mundo. Obrigada por ter me escolhido Obrigada. nesse teu caminhar. Você é muito especial para mim, Você saiba foi a disso. peça fundamental. Você foi a peça fundamental, né? Fico Foi muito a grata. chave. Fica com Deus e obrigada Um por beijo. assistir a gente. Espero que tenha te inspirado. E a mensagem final que a Pri deixou aqui é não desistir. Um dia você vai entender por tudo que você está passando. E se você desistir, um dia você vai pensar, igual a Pri pensou, olha quanta coisa eu deixaria de ter conquistado se eu tivesse desistido. Né? Então essa é a mensagem. Verdade. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus, Pri. Com Deus.